vídeo de hoje, vamos falar sobre proteção de dados para pequenas e médias empresas. O nosso convidado é o advogado Eduardo Reins. Doutor Eduardo, quando a gente fala em proteção de dados para empresas, muitas vezes a gente pensa que envolve muito investimento, que apenas grandes empresas devem se preocupar com isso. É isso mesmo? Ou as pequenas e médias empresas também devem pensar nessa questão de proteger os seus dados? Olha, Tati, na bem da verdade, é uma mistura de tecnologia. A gente chama os três pilares da segurança da informação, que é a tecnologia, os processos e o treinamento. O investimento em equipamento, em tecnologia, ele é muito importante, mas nada de adianta tu teres a melhor tecnologia se tu não tiver a pessoa, o colaborador treinado para utilizá-la. A gente tem uma máxima que a gente sempre cita: não adianta você ter o melhor equipamento de guerra, o melhor tanque, o melhor navio de guerra, o melhor avião de guerra, se tu não tens um soldado preparado para utilizá-lo. Então, o que que a gente tem, o que que a gente foca muito nesses três pilares para a proteção de dados, né? Investimento em treinamento no pessoal para a criação da cultura da proteção de dados dentro das empresas, né? O estabelecimento de processos bem definidos de como os profissionais têm que atuar e de como os gestores têm que atuar e, obviamente, depois, dentro do orçamento de cada empresa, fazer um investimento em tecnologia, em software, em hardwares, enfim, em todo um sistema, um arcabouço de gestão do tratamento de dados dentro da empresa. E o que envolve isso, então, para uma pessoa, um pequeno ou médio empresário que esteja assistindo, o que envolve assim, esse investimento? É mexer alguma coisa no sistema? São máquinas novas? É um software? E o pessoal também é um treinamento para os atuais funcionários? Ou é uma pessoa de fora que vai dar essa consultoria? Como é que é? Nós trabalhamos com esse tipo de consultoria. Até a nossa consultoria, a gente sempre reúne uma equipe multidisciplinar. Não pode ser nem só um advogado, nem só um profissional da segurança da informação e nem só um gestor que tenha conhecimento de governança corporativa. É uma união de esforços para que, em conjunto, dê orientações para a equipe ou para o profissional liberal. Porque o que acontece? A legislação ela é bem clara. Todo o controlador de dados é todo aquele que é o responsável por tratamento de dados, ou seja, dados pessoais. Então, todo aquele profissional que de alguma forma explora a sua atividade economicamente, seja um médico, um advogado, um dentista, um cirurgião, ou uma equipe deles em coworking, ou uma empresa efetivamente organizada, todos eles são controladores aos olhos da lei. E, nesse sentido, eles têm que observar o regramento da legislação, que impõe não só o respeito à lei e às regras da legislação, mas também todas essas questões de segurança. Então, a necessidade de uma equipe multidisciplinar para dar orientação e também para sugerir esses investimentos, né? Muitas vezes, claro, como eu disse, em tecnologia, mas também no treinamento, né, dos seus colaboradores e do próprio profissional que tem essa necessidade de cuidados, né? E quais são os riscos para uma empresa, pensando na legislação, que não cuida dos seus dados? O grande problema, a gente sempre fala que a própria legislação ela traz uma série de infrações e uma série de punições que são aplicadas pela autoridade nacional. Tá? A autoridade nacional é um órgão que foi criado pela LGPD, né, pela legislação, que vai fiscalizar. E na fiscalização nós temos os procedimentos administrativos, que podem gerar desde uma notificação, né, até uma suspensão ou uma multa, que a gente chega a falar aí que pode chegar a 2% do faturamento de uma empresa. Né? A grande questão também é que, junto com isso, nós temos todos os demais órgãos fiscalizadores, como os órgãos de classe, como é o caso da OAB, o CREMERS. Essas entidades também vão fazer a fiscalização, uma vez que o profissional liberal, ou a empresa, ou o escritório, ele tem que também estar de acordo com essa legislação. E, da mesma forma, também existem os demais órgãos fiscalizadores, que a gente sempre fala: o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, o PROCON. Todas essas entidades podem notificar, podem abrir um processo que pode gerar não só na infração, mas num custo para o profissional e para a empresa, que terá que contratar um advogado e terá que se defender. Mesmo não tendo infringindo a legislação, o fato de ter que estar sendo demandado,
ou tendo que se apresentar perante um órgão para se explicar, ela vai ter um custo de defesa. E nós falamos uma outra questão que é muito importante, que é o custo da imagem, a repercussão negativa. No momento em que uma empresa é investigada ou que é noticiado nos meios de comunicação que determinada empresa ou determinado profissional liberal foi acusado ou está envolvido com alguma coisa que envolva a infração da proteção de dados, obviamente, macula a imagem desse profissional no mercado. E essa perda de imagem, essa perda da imagem, do custo da imagem, muitas vezes é muito maior do que uma punição ou de uma multa. Um caso emblemático aí é o caso do Facebook, que foi investigado por conta das eleições norte-americanas e do Brexit, que acabou, por conta dessa notícia negativa, acabou tendo uma queda vertiginosa nas suas ações de mercado, no mercado acionista. Então, a gente sempre faz uma mistura. Não gostamos de falar somente em indenização por conta de infrações administrativas, também não só por danos morais que podem ser fixados pelo Poder Judiciário por algum dano material ou moral que causa essa maltratamento de dados, mas também toda essa perda da imagem da empresa ou do profissional perante o mercado. Perfeito. E fazendo colocando na balança esses pontos, né? Todos esses riscos que você comentou, coisas que podem acontecer de ruim para a empresa que não cuida dos seus dados, e fazendo um balanço, né? Em relação aos investimentos que ela vai fazer, vale mais a pena, então, já se precaver, saltar antes e fazer esse cuidado, né? Essa proteção de dados. Exatamente. A gente chama hoje que a gente está fazendo a construção de um prédio. Nós estamos começando a fazer o alicerce do prédio. Então, as empresas que hoje estão, mesmo não obrigadas, quer dizer, obrigadas estão por causa da legislação, mas iniciam seus projetos de conformidade com a legislação e com a proteção de dados, vão estar muito mais aptas a responder futuramente quando isso se tornar uma verdade. Até porque a gente tem informações, isso vem da Europa. A Europa não tem nem 50% ou 60% das empresas já estão buscando a conformidade, o restante ainda não. Então, para nosso país, que aí é uma questão bem inicial ainda, digamos assim, né? A gente ainda tem muito caminho a percorrer. Só que aquelas empresas que já estiverem preocupadas, já tiverem, o profissional que já estiver se inteirando a respeito disso, vai ter muito mais facilidade de se adequar quando efetivamente necessitar se apresentar perante todos esses órgãos que eu falei e perante o mercado. E uma coisa que é muito importante, que a gente fala, que é o chamado efeito dominó. Muitas vezes a empresa está preocupada com a fiscalização, e essa fiscalização a gente sabe que no Brasil ela é devagar, né? Ela demora bastante para acontecer. Mas nós sabemos que o chamado efeito dominó é que vai ter a maior repercussão nas empresas. Por quê? Porque tanto os órgãos públicos quanto as grandes empresas, principalmente empresas do mercado internacional, elas necessitam estar com a conformidade. E para você estar em conformidade, você tem que estar com seus parceiros também em conformidade. Então, se trata do quê? Você vai ter que se adequar por conta dos seus parceiros de negócio, ou seja, seus parceiros só vão negociar com empresas, com fornecedores que estejam buscando ou que estejam de acordo com a legislação e com a proteção e com a segurança de dados. Então, por isso a gente fala, aquele que estiver hoje à frente já se coloca, também já se posiciona com esse diferencial competitivo de mercado. Ou seja, se houver uma licitação que ele queira participar e houver nessa licitação uma necessidade de apresentação de alguns requisitos de proteção de dados, aquelas empresas e o profissional que já estiver se antecipando com isso vai ter uma grande vantagem em relação aos demais concorrentes. Perfeito.